A Bíblia é uma coleção de livros escritos por diversos autores ao longo do tempo, se utilizando de técnicas e estilos literários diferentes. Entre os muitos estilos literários contidos no texto bíblico, nós temos a profecia bíblica. E para compreender a profecia bíblica, é necessário alguns princípios específicos. Sobre esses princípios e sobre essas informações é que vamos estudar esse trimestre, pois esse trimestre estudaremos a lição que trata sobre alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E é sobre este assunto, de forma especial, que iniciamos esse novo trimestre. Olá, seja bem-vindo à nossa classe, ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Eu espero que você esteja bem, aonde quer que você esteja, e que de forma especial você tenha feito provisões para ter em mãos a lição da Escola Sabatina desse trimestre. Nesse trimestre falaremos sobre o tema geral de alusões, imagens e símbolos, e vamos procurar através do texto bíblico como estudar a profecia bíblica. Eu tenho certeza que, como eu, você também é um apreciador desse estilo literário bíblico e deseja, logicamente, cada vez mais compreender o conteúdo profético descrito na Palavra de Deus. E a lição desse trimestre vai oferecer a você a oportunidade de você obter ferramentas e orientações para que você, de fato, possa compreender aquilo que Deus deseja nos ensinar através da sua palavra por meio das profecias. Nós estamos iniciando um novo trimestre e eu quero aqui de forma especial convidar você a permanecer conosco assim como estivemos durante todo o início desse ano. Logicamente, convidando também a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar também o seu comentário e compartilhar este conteúdo para que onde quer que você esteja, mais e mais pessoas possam ser abençoados pela palavra do Senhor. Nessa semana, de modo especial, nós estamos num local diferente, estamos numa cidade diferente, realizando um projeto diferente. Nós estamos aqui na cidade de Itacarambi, no norte de Minas Gerais, aonde estamos juntamente com outros pastores da igreja, realizando um projeto evangelístico a fim de preparar a igreja para a Semana Santa. E eu gostaria de forma especial convidar você a estar em oração durante todo este mês de abril, a fim de que você, sua casa, sua família e a sua igreja sejam ricamente abençoados pela palavra do Senhor e por aquilo que Ele fez por mim e por você através de sua morte na cruz do Calvário. Lembre-se disso, ore pelas pessoas e convide pessoas a estar na igreja para que neste mês especial eu e você possamos nos consagrar e nos encontrar com Deus de forma especial. Nessa semana, de modo especial, iniciamos o trimestre com a lição de número 1 e vamos falar sobre alguns princípios da profecia bíblica, ok? O verso para memorizar se encontra no livro de Jeremias, capítulo 9, no verso de número 24. Mas antes de irmos diretamente ao texto bíblico, eu quero, como sempre, convidar você a uma oração. Nós vamos orar e em seguida iremos então ao assunto desta primeira lição desse trimestre. Aonde quer que você esteja, feche seus olhos e busquemos a presença de Deus. Maravilhoso Deus e Pai que sobre as alturas dos céus habita, obrigado pelo privilégio de podermos neste momento, mais uma vez, abrir a Tua palavra para nos aprofundar no conhecimento que ela nos traz. Falaremos sobre a profecia bíblica durante todo esse trimestre e desde já, neste momento, queremos pedir a Tua instrução e a Tua direção para compreender a Tua vontade. Concede-nos a Tua bênção, o Teu perdão e nos dirige. Nós oramos por Jesus. Amém. Muito bem. A lição desta semana, com o verso para memorizar, como eu disse, em Jeremias capítulo 9, no verso de número 24, destaca o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Esse é o texto. Quando você observa o texto bíblico que acabamos de ler, dentro do contexto da profecia bíblica, fica claro a compreensão de que por meio disso, Jeremias, o profeta, apresenta a palavra de Deus no sentido de que você precisa conhecer o Senhor. Esse é o desejo. Esta é o objetivo que a palavra do Senhor está aqui nos apresentando. O desejo de Deus, por meio daquilo que o profeta Jeremias aqui declara, é que você o conheça. E através do conhecimento que você tem dele, você então saberá
que ele faz misericórdia, juízo e justiça. Quando você alinha essa ideia com o plano geral das profecias bíblicas, você notará que o desejo de Deus também, através das profecias, é que você compreenda quem ele é. E através do conhecimento de quem ele é, você também possa ter conhecimento do que ele deseja fazer para você e com esse mundo em relação ao futuro. Dentre as muitas características e objetivos da profecia, uma delas é essa: levar você ao conhecimento de quem é Deus e, por meio deste conhecimento, dar a você a oportunidade de entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Não somente no contexto passado, não somente no presente, mas principalmente também em relação ao futuro. Por isso Deus então nos deixou, registrado na sua palavra, as profecias bíblicas. A lição de sábado dá introdução a esse estudo, começando da seguinte maneira: como acontece em relação a outros assuntos bíblicos, existe divergência entre os cristãos a respeito da profecia. Mas nem sempre foi assim. Durante os primeiros 1800 anos da história da igreja, a maioria dos cristãos se sentiu bastante confortáveis com a profecia bíblica e havia um nível surpreendente de concordância em relação às principais profecias. É isso que Deus pretendia que acontecesse. Quando você vai a 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 10, Paulo diz o seguinte: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos sejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Ele ainda acrescenta: pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 10. Assim como Paulo escreveu aos Coríntios, esse era o desejo de Deus não somente em relação a algumas verdades, mas sobre todas as verdades bíblicas, em especial e exclusivo em relação à profecia bíblica. Que houvesse unidade, coesão e um mesmo pensamento e uma mesma compreensão. Mas ao longo do tempo, eu e você sabemos que isso não aconteceu. Hoje vivemos num momento em que diversos pensamentos e diversas denominações, cada uma interpreta as profecias bíblicas de uma maneira, mas a palavra de Deus nos traz de forma clara como devemos compreender a sua palavra. A lição ainda complementa. Vamos então estudar alguns princípios que nos ajudam a interpretar as profecias de maneira coerente e principalmente de forma confiável. Nesse sentido, a lição de domingo vai nos trazer o seguinte tema: quem lê, entenda. A lição diz assim: entre em uma livraria e observe as obras sobre profecias bíblicas. Logo você perceberá que existe uma variedade gigantesca de pontos de vistas e interpretações diferentes. Talvez você seja tentado a acreditar que é impossível compreender o livro como Apocalipse, por exemplo. A Bíblia, no entanto, ensina o oposto de tudo isso. Ela nos convida a estudar as profecias, deixando claro que Deus não fala em vão e que podemos conhecer a verdade a respeito daquilo que Ele nos diz em Sua palavra. Você consegue entender? Na grande maioria das vezes, você vai encontrar diversos pensamentos, diversas interpretações sobre uma única profecia. E isso muitas vezes nos leva a pensar que, logicamente, a nossa mente finita e limitada é impossível compreender aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra dentro do contexto profético. Mas a própria palavra de Deus diz que isso tudo é o contrário. Eu e você podemos claramente compreender as profecias bíblicas se estudarmos segundo aquilo que o Senhor nos orienta. É por esta razão que a Bíblia nos convida a, de forma especial, dedicar tempo àquilo que Deus nos deixou como instrução para a compreensão do texto profético. Quando você vai, por exemplo, ao livro de Mateus, capítulo 24, no verso de número 15, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: observe. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui? A palavra do Senhor está dizendo que há possibilidade de eu e você não somente estudar, mas principalmente entender aquilo que está relacionado à profecia bíblica. Caso contrário, Deus não nos convidaria a estudar. Deus não nos chamaria a atenção para nos debruçar sobre o texto profético e dele extrair as verdades que o Senhor deseja que eu e você entendamos. Logo,
há possibilidade clara e real de compreensão daquilo que lemos na profecia bíblica. A lição vai adiante e diz assim: sem se entregar ao Senhor e sem ter o coração aberto para aprender a verdade, aqueles que estudam as Escrituras desta forma não apenas deixarão de compreender a mensagem bíblica, mas irão distorcer o caráter amoroso e santo de Deus revelado nas palavras sagradas. Veja, se você buscar entender a profecia bíblica na sua forma, na sua maneira e interpretar do jeito que você deseja, dificilmente você conseguirá compreender aquilo que Deus deseja apresentar através da profecia. E mais do que isso, você distorcerá não somente a verdade, mas principalmente a pureza do caráter de Deus. Mas quando você abre o seu coração e permite que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente, para que você seja levado à compreensão do texto bíblico, o Espírito Santo dará a você condições de não só ler, mas sobretudo entender. E uma vez entendido, você colocar então em prática na sua vida aquilo que também está contido na palavra de Deus no que diz respeito às profecias bíblicas. Quando você avança na lição dessa semana, a lição de segunda-feira destacará o seguinte: Deus deseja ser conhecido. Lembra do que dissemos no verso para memorizar? A lição vai dizer assim, talvez nada seja tão frustrante quanto precisar se comunicar, talvez em um hospital ou farmácia, quando estamos em um país cujo idioma é desconhecido para nós. Sabemos o que precisamos dizer, mas não temos vocabulário adequado para fazer isso. Com Deus surge um problema diferente. O problema não é que Deus não tenha o vocabulário para se comunicar conosco. O problema é que nós não temos vocabulário nem a capacidade intelectual para compreender totalmente o que ele deseja dizer a mim e a você. Nesse sentido, a lição avança e diz assim: jamais compreenderemos a mente de Deus de forma absoluta, pois ele é infinito e onisciente. Isso é uma questão clara para mim e para você. Eu e você sabemos que por conta do pecado, a nossa mente e a nossa capacidade cognitiva ela é limitada, ela é curta para compreendermos mesmo os assuntos relacionados à vida humana, ao contexto e à esfera terrestre. Muito menos ainda seria capaz a nossa mente de compreender a mente de Deus. Deus está num contexto de santidade, perfeição, eternidade. E eu e você, seres humanos, criaturas criadas por Deus, não temos a mínima condição de compreender de forma completa nem quem é Deus, nem muito menos a sua mente e a sua forma de pensar. Mas isso não impede que eu e você tenhamos dele condições e orientação para entender aquilo que ele deixou escrito para mim e para você. A lição avança dizendo assim: veja, no entanto, mesmo que jamais sejamos capazes de compreender tudo, podemos entender o que é necessário para a salvação. Isso é extremamente importante. Embora eu e você não compreendamos tudo o que Deus pode nos ensinar, aquilo que está reservado para a minha e a sua salvação, isso está claro na palavra de Deus. Observe, quando os apóstolos explicavam o Evangelho para a sua audiência, eles citavam as profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas por Jesus. Com isso, concluímos que um dos principais objetivos das profecias é ilustrar o plano de Deus para a minha e a sua salvação. Você consegue entender? Caso o texto bíblico fosse escrito de tal modo que eu e você não tivéssemos noção ou compreensão alguma, caso as profecias tivessem sido escritas a fim de que eu e você não pudéssemos entender, como então entenderíamos o plano de Deus para a redenção do ser humano? Então entenda, dentro da profecia bíblica, assim como os apóstolos se utilizaram dela para explicar a primeira vinda de Cristo e o seu ministério entre nós, logicamente, nós hoje podemos também, através da profecia, compreender o que Deus está fazendo por nós hoje e o que fará no futuro para a nossa salvação. Você entende isso? A lição ainda complementa dizendo assim: o Senhor obviamente deseja que todas as pessoas, até os piores pecadores, saibam que Ele nos oferece através de Jesus. E a profecia tem o propósito de fazer exatamente isso. Ajudar eu e você, pecadores, limitados e finitos, compreender melhor e de forma ainda mais profunda o que Jesus está fazendo para nos oferecer os meios necessários para a minha e a sua salvação. Você entende isso? É por esta razão que a profecia bíblica não é algo a ser deixado de lado.
não é um contexto ou um estilo literário bíblico que você pode ignorar, ou quem sabe até ter medo. Pelo contrário, a palavra de Deus nos convida e nos desafia a buscar no Senhor, através do seu Espírito, a compreensão e o poder necessário para que eu e você saibamos de forma clara e correta o que Deus está fazendo por mim e por você, a fim de nos oferecer a salvação, também por meio do conhecimento da profecia bíblica. A lição ainda avança e na parte de terça-feira vai falar sobre a ordem para selar as palavras. Quando você abre sua Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no verso de número 4, você encontrará um texto extremamente importante relacionado à profecia bíblica. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para que possamos ler juntos este texto. A palavra do Senhor diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Mas o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse é o texto descrito em Daniel capítulo 12, já ao final do livro, tratando sobre as profecias do próprio livro de Daniel. Contudo, quando você vai a Apocalipse, no capítulo de número 22, no verso de número 10, você terá um texto diferente. A palavra do Senhor vai dizer assim, observe: Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Você consegue entender o que Deus está tratando aqui? Aparentemente, ambos os textos estão tratando sobre a mesma ideia. Daniel está encerrando e selando o seu livro, enquanto João tem a ordem de manter o seu livro aberto. Num contexto, está relacionado ao fato de que naquele momento, aquele conteúdo não deveria ser estudado. Contudo, quando você vai a Apocalipse, a ideia é diferente. O conteúdo contido no livro de Apocalipse não deveria ser selado. Pelo contrário, deveria ser disponibilizado para que todos pudessem ter acesso e, principalmente, a oportunidade de estudar, entender e, principalmente, conhecer a vontade do Senhor. A lição vai dizer o seguinte, observe. O anjo começa suas instruções a Daniel dizendo: encerra as palavras e sela o livro. Daniel capítulo 12, no verso de número 4. O assunto em questão é o próprio livro de Daniel. Portanto, o conhecimento que aumentaria repentinamente no tempo do fim seria o conhecimento do livro de Daniel. Você consegue entender isso? A lição avança. Isso torna Daniel diferente do livro de Apocalipse, pois João foi instruído a não selar o livro. Apocalipse capítulo 22, verso 10, como nós acabamos de dizer. O Apocalipse deveria ser compreendido desde o início, porque nas palavras do anjo o tempo estava próximo. Você conseguiu entender o que a lição está colocando aqui? No tempo de Daniel, aquilo que estava contido nos últimos capítulos do livro deveria ser resguardado até o tempo do fim. Por isso ele recebe então a ordem de selar o livro. Contudo, quando João termina de escrever Apocalipse, naquele contexto e naquele tempo, Deus dá a ele a clara instrução de que aquele livro não deveria ser guardado, nem tampouco selado, porque o conhecimento disponível nele era para aquele tempo até o tempo do fim. Você entende isso? A lição ainda avança dizendo assim: pensadores cristãos tentaram explicar o livro de Daniel e alguns fizeram grandes progressos. No entanto, a compreensão do livro aumentou rapidamente após o cumprimento da profecia dos 1260 anos. O período terminou no ano de 1798. Estudiosos chegaram à conclusão de que algo espetacular aconteceria por volta do ano de 1843. O mais conhecido deles foi Guilherme Miller, cujas pregações inauguraram o grande movimento do Advento no século XIX, que depois daria então origem à Igreja Remanescente e a uma compreensão mais clara das três mensagens angélicas de Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. O nascimento do movimento mundial adventista foi também parte do cumprimento da predição de Daniel de que, no tempo do fim, o saber se multiplicará. Você consegue entender? Daniel, lá atrás, escreve o seu livro e, ao final dele, Deus dá a Daniel uma ordem. Encerra este livro e sela as palavras que neles aí estão contidas. Porque não é para esse tempo, não é para o seu conhecimento, não é para a sua informação. Mas chegará um tempo determinado, o tempo do fim, aonde as pessoas buscarão compreender o que está escrito neste livro.
e juntamente com o conteúdo ou conhecimento disponível no livro de Apocalipse, que não deveria ser selado, a palavra de Deus ofereceria ao mundo a oportunidade de conhecer melhor e de forma mais profunda a vontade de Deus também contida nas profecias, a fim de preparar o povo para a próxima vinda de Cristo Jesus. Você entende isso? A lição vai adiante e diz assim, na parte de quarta-feira, estudando a palavra. Os adventistas devem muito a Guilherme Miller pela compreensão que tem das profecias bíblicas. Embora o entendimento de Miller sobre algumas passagens, por exemplo, como Daniel 8,14, não fosse perfeita, o método de estudo da Bíblia que ele usou foi relevante, pois abriu caminho para o nascimento do movimento remanescente dos últimos dias. Então entenda, Guilherme Miller não compreendeu completamente aquilo que ele estava estudando referente às profecias de Daniel, mas o método que ele utilizou para compreender as profecias não somente deu a ele compreensão maior da palavra de Deus, mas sobretudo também aos demais movimentos evangélicos que dali surgiram, oferecendo ferramentas para que cada um deles pudesse desbravar, por meio da orientação bíblica, aquilo que Deus manteve escrito nas suas profecias. A lição diz assim: estudar a Bíblia é como montar um grande quebra-cabeça. Se você juntar apenas 2 ou 3 peças, será impossível enxergar a imagem de forma completa. Muitos estudam as profecias com a mesma abordagem, tirando textos de seu contexto e ligando-os aos eventos atuais, em vez de compará-los com o restante da Bíblia. Se há um princípio bíblico que eu e você temos que entender quando estudamos a Bíblia, não somente no que diz respeito ao princípio profético, mas todo o contexto bíblico, é que nenhum texto pode ser tirado do seu contexto. E, de forma especial, o texto que você está lendo sempre manterá referência e conexão com aquilo que vem antes. Algumas pessoas dizem assim: eu quero compreender o livro de Apocalipse, mas eles começam o seu estudo da Bíblia através do livro de Apocalipse. Ou, por exemplo, alguém deseja compreender a vontade de Deus escrita nos Evangelhos, e ele começa a leitura da Bíblia através dos Evangelhos. Você não tem condições de entender um livro se você começar do meio ou do fim. Naturalmente, para compreender qualquer tipo de livro ou história, você precisa ir no início. E esse é um princípio bíblico fundamental para você entender a Bíblia e também as profecias. Você não terá condições, por exemplo, de entender quem é a serpente, o grande dragão, o diabo, Satanás, descrito em Apocalipse, se você não estudar o livro de Gênesis, pois ali há a descrição de quem é a serpente. Você consegue entender isso? Logo, você precisa, para compreender o texto bíblico, sempre iniciar do início. E a fim de compreender as profecias bíblicas não é diferente. Você precisará começar do livro de Gênesis. Quando você faz ou usa qualquer outro tipo de técnica ou meio diferente disso, logicamente você não compreenderá os detalhes que o texto apresenta e certamente tirará o texto do seu contexto. A lição vai adiante e ainda acrescenta o seguinte: por isso é tão importante não apenas selecionar alguns textos específicos sobre determinado assunto, mas estudar atentamente tudo o que a Bíblia diz sobre esse tema, do início ao fim, sempre levando em consideração o contexto da passagem que você está estudando. Lembre-se sempre disso. Se você estiver lendo um texto específico e ao lê-lo não compreendê-lo de forma completa, volte aos textos anteriores e comece do início. Certamente, aquilo que foi escrito anteriormente dará a você base e sustentabilidade para que você continue o estudo e compreenda melhor, de forma mais profunda, aquilo que Deus está tentando ensinar a você. Não tire um texto do contexto. Pelo contrário, estude tudo que a Bíblia apresenta sobre aquele tema, sobre aquele texto, para que de forma completa você tenha então a compreensão daquilo que Deus deseja ensinar. A lição vai adiante e na parte de quinta-feira, a lição vai tratar sobre literal ou simbólico. Algo extremamente importante para que eu e você compreendamos dentro daquilo que trata sobre profecia bíblica. A lição diz assim: quando estudamos as profecias, uma das principais questões com as quais lidamos é como determinar se algum texto deve ser entendido de modo literal ou simbólico. Como saber se o autor usou linguagem simbólica e como descobrir o que este símbolo representa? A principal maneira de descobrir isso
é analisando como os símbolos ou figuras são usados ao longo de toda a Bíblia. Lembra que nós acabamos de dizer? Não há como você compreender um texto bíblico sem que você entenda todo o contexto que veio antes. Não há como você compreender uma história começando do meio ou do fim. Logo, para você entender, você precisa começar do início. Essa é a orientação bíblica para que eu e você compreendamos o que Deus deixou escrito. Logicamente, se o desejo de Deus fosse que você compreendesse só metade da história, ele deixaria à disposição minha e sua somente metade do contexto ou do conteúdo apresentado pela Bíblia. Uma vez que ele deseja que você compreenda o todo, você precisa começar do início e entender tudo o que ali está escrito. A lição complementa dizendo assim: quando seguimos o princípio de que a Bíblia deve ser interpretada usando a si mesma, a maior parte dos mistérios que existem por trás dos símbolos proféticos desaparecem, porque a própria palavra de Deus trará de forma certa e inequívoca o significado dos símbolos que ela mesma utiliza. Vemos, por exemplo, que chifre simboliza, por exemplo, poder político ou nação. Espada representa a palavra de Deus e mulher se refere à igreja. A própria palavra de Deus nos dá o texto, bem como também a referência e a sua interpretação. Mas para isso você precisa ler todo o contexto bíblico, como usamos, por exemplo, no exemplo da serpente. Se você for somente a Apocalipse para compreender quem é a serpente, dificilmente compreenderá. Mas se você for a Gênesis, o início do texto bíblico, certamente terá ali a informação necessária. A lição ainda destaca o seguinte: por que Deus falou por meio de símbolos, em vez de ser mais direto em sua revelação? Porque Pedro, de maneira enigmática, referiu-se a Roma como Babilônia. Isso está descrito em 1 Pedro capítulo 5, no verso de número 13. Existem razões pelas quais Deus escolheu se comunicar por meio das profecias usando os símbolos. Se o Apocalipse tivesse mencionado Roma diretamente, ao tratar sobre seus erros e males, a perseguição à igreja, que já acontecia, se tornaria ainda pior. Essa é uma razão pela qual Deus se utilizou de símbolos a fim de escrever a profecia bíblica. Certamente Deus tinha ali o desejo de revelar verdades e, sobretudo, de modo especial, reservar algumas verdades somente através do estudo dedicado e profundo da sua palavra. Durante esse trimestre, teremos a oportunidade de entender melhor por que Deus usou símbolos e imagens e quais são os significados de cada uma delas, a fim de que possamos nós acessarmos esse conhecimento e de forma maior e de forma aprofundada compreender melhor a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que Deus o abençoe de forma especial e que este primeiro momento, este primeiro aperitivo da lição, estudando um pouquinho melhor aquilo que vamos desbravar durante todo o trimestre, possa ter concedido a você já o desejo de continuar estudando e se aprofundando na palavra do Senhor. Eu quero convidar você mais uma vez, logicamente, a deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário e compartilhar esse conteúdo para que mais e mais pessoas tenham o privilégio de estudar junto conosco a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe e nos encontramos na próxima semana.